Olá, que bom estar com você aqui nesse domingo na Escola Bíblica Dominical, aquela que é a melhor escola do mundo, a Escola Redentiva. Nesse domingo eu quero te convidar a pensar comigo sobre, e aprendendo com Davi, como ter um coração inabalável, experimentando o consolo de Deus em meio às aflições da vida. Eu queria, junto nesse estudo com você, examinar o Salmo 57, e eu já vou te explicar por que o Salmo 57, qual é o contexto do Salmo 57, mas o objetivo desse estudo é quais são as características de um coração que é inabalável. Eu quero te falar sobre o contexto do Salmo 57. O contexto era assim: a gente vai pegar da história de Davi. Davi ainda não era rei e era aquele período que o rei Saul perseguia Davi. O Salmo 57, dentro do contexto cronológico, nós temos 3 salmos importantes que se encaixam na aflição da fuga de Davi do rei Saul. É o Salmo 34, é o Salmo 57 e é o Salmo 142, que é um salmo muito conhecido, aquele que tem o hino 380 do HCC. Mas nós vamos pensar sobre o Salmo 57. Aqui, Davi estava dentro de uma caverna, refugiado, uma caverna escura, a caverna de Adulão, e Davi estava lá dentro, escondido, porque ele estava sendo perseguido por Saul e pelo menos 3.000 soldados. Onde nós encontramos isso? Nós encontramos isso a partir de 1 Samuel 18. Eu convido o amigo depois a ler primeiro esse texto para entender melhor o contexto. Mas esse texto de Salmo 57, que nós vamos fazer a leitura, ele coloca muito bem como estava o coração de Davi. E é nesse texto que nós vamos pegar e extrair que características eu tenho que ter de um coração que é inabalável. Vamos ao texto. A minha versão é a versão NVI. Olha o que diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia e eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem. Deus me envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávido para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumento. Acorde, minha alma, acorde harpa, lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Que salmo maravilhoso é esse! Mas o amigo, quando olha esse salmo, vê de uma forma clara 2 partes. Primeiro, Davi fazendo uma exposição, um clamor, e Davi fazendo louvor, E a gente vai, dentro dessa estrutura, começar as características. A primeira característica de um coração inabalável, a gente encontra no versículo 1.
E eu quero te chamar para esse paradoxo da fé, porque um coração inabalável é um coração quebrantado, é um coração que se humilha, ele é um coração que ele é contrito. E aí a gente lembra de Isaías 57:15, que é um texto muito interessante. Ele diz assim, Isaías 57:15: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, o qual tem o seu nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito no coração contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, no primeiro versículo a gente vê Davi pedindo a misericórdia. Uma das características de um coração inabalável é saber que precisa de misericórdia e saber quem pode concedê-la. Então Davi colocou o seu coração quebrantado diante de Deus. Primeiro ponto de um coração que é inabalável. No contexto desse texto, eu falei que Davi estava dentro de uma caverna escura. Olha só que interessante. Eu penso, e todos nós sabemos, né, que nós temos cavernas também escuras na vida. E é nestas cavernas escuras da vida, da mesma forma que no contexto Davi estava, é que a gente aprende algumas coisas importantes para o nosso crescimento na vida espiritual, na maturidade cristã. O primeiro que eu separei aqui é que nessas cavernas escuras, Deus não quer que nós sejamos pessoas autossuficientes. E Deus também não quer que nós sejamos pessoas fatalistas. Não. Deus quer que nós aprendamos a confiar nele. Quando a gente está nessa caverna escura, a gente aprende que Deus não é indiferente com o teu sofrimento, com o meu sofrimento, com as nossas aflições. Quando a gente está nessa caverna escura, a gente vê, porque o Espírito Santo do Senhor nos ajuda por meio da sua palavra a enxergar o nosso pecado em nossos corações. Quando a gente está nessa caverna escura, é que a gente percebe e aprende, porque Deus nos coloca um coração ensinável, então a gente começa a entender que não falta sabedoria para o Senhor. Há um propósito no Senhor em tudo isso, e que esse momento é o momento que Deus está nos ajustando, Ele está fazendo que nós cresçamos em maturidade. Nesses momentos de caverna escura, eu também selecionei uma coisa aqui interessante, que a gente não dê ouvido às dúvidas que Satanás coloca em nós, com o objetivo que a gente desista da fé, que a gente desista de estar aos pés do Senhor clamando, né? É nessas horas que Satanás fica dizendo assim: por que você vai para a igreja? Por que você não está encontrando resultado nesse caminho? É neste momento, na caverna escura da vida, é que a gente aprende a filtrar, a ter uns ouvidos mais afinados com o Espírito Santo do Senhor. Entenda que lá em João 16, as Escrituras nos dizem que o Senhor Espírito Santo nos guia na verdade. Ele nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Então, eu queria agora te levar para o versículo 2. Versículo 2, Davi, nesta situação de desespero, ele clamou assim: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Ora, o Deus Altíssimo é o Deus que governa. Davi estava vivendo a perseguição do rei, mas Davi entendia que o Senhor era o governante de todas as coisas.
Então Davi clamava. Mas tem um aspecto aqui nesse versículo que ele diz assim: a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Veja, há um propósito de Deus, Deus tinha um propósito na vida de Davi, e Davi sabia que estava em execução esse propósito, e que Deus cumpriria esse propósito. Em outra versão, talvez seja a tua versão, diz assim: ao Deus que por mim tudo executa. Essa palavra do hebraico fala que Deus completa a boa obra. Quando a gente olha lá, vamos dar um salto lá para o Novo Testamento, tem um texto que Paulo fala à igreja de Filipenses, e Filipenses 1,6, ele fala o seguinte texto: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Vê? Deus completa a boa obra, Ele está fazendo uma boa obra em ti e em mim. Então é o Deus que em tudo cumpre o seu propósito. Essa é a oração de Davi. E Deus o Espírito Santo do Senhor vai nos transformando, segundo o propósito de Deus, e a gente sabe qual é esse propósito. Romanos 8, 28 e 29 deixa claro que nós estamos sendo conformados a Cristo. Nós estamos sendo transformados, nosso caráter está sendo transformado para ter o mesmo caráter do Senhor Jesus. Nesse processo, Paulo, ainda na carta de Filipenses 3,16, esse é o texto: à medida que somos aperfeiçoados, com isto andemos. Interessante, né? Que o Senhor vai cumprindo o propósito dele em nossas vidas, em meio a todo sofrimento, em meio às aflições da vida, e nós estamos sendo aperfeiçoados no meio disso. Então não falta sabedoria para o Senhor. Então um coração inabalável é o coração que compreende que o Senhor está cumprindo um propósito na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Mas um outro aspecto nesse texto de Salmo 57, eu quero te chamar a atenção para o versículo 3. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Ou seja, dos céus ele me envia a salvação. Um coração inabalável, meu irmão, sabe de onde vem o socorro. Não é isso que o salmista dizia? De onde me vem? Olho para os montes. De onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, né? Que criou os céus e a terra. Então, um coração inabalável sabe da onde vem o livramento. Ele vem das mãos do Senhor. Agora, no verso 7 desse texto, ele diz uma coisa muito interessante. Um pouquinho antes, no verso 6, ele fala assim: prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Esse abatido que Davi estava colocando era um abatido de tristeza. Davi estava com sua alma entristecida por causa disso. Mas olha o versículo 7. Versículo 7 é uma das características de um coração inabalável, e aqui é o centro do estudo de hoje. Davi disse assim: ainda abatido, o meu coração está firme. Ó Deus, o meu coração está firme. Esta palavra no hebraico, firme, você encontra a mesma palavra em Salmos 51, 10. Este salmo diz assim: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esta palavra, inabalável, é a mesma palavra hebraica de firme, de Salmo 57, 7. Então,
Davi está dizendo assim: firme está o meu coração, constante está o meu coração, fixo, preparado está o meu coração. Então, um coração inabalável, e aqui tem que ter um entendimento claro, né, sobre o inabalável, o firme e os momentos de abatimento. Ora, nós sabemos que muitas situações da vida nós ficamos abatidos, nós ficamos entristecidos, né? Eu não sei qual a sua aflição, eu não sei qual a luta que você está tendo, meu amigo. E certamente você está escutando esse estudo com um coração abatido. Entenda, um coração inabalável, ele está ligado à esperança que temos em Cristo. Um coração inabalável, ele é firmado na promessa de Deus. Ele sabe de onde vem o socorro. E ele sabe, logo no início do texto, que a calamidade, esses momentos vão passar. Ele tem convicção, ele tem uma perspectiva correta de Deus. Então, um coração inabalável, você tem um coração inabalável em meio, talvez em abatimento, como Davi estava. Agora, a gente precisa ver mais à frente uma coisa interessante, que no meio disso, logo no início do versículo 8, Davi diz assim: acorda, minha alma, acorda, harpa e lira. É como se estivesse dizendo assim: acorda, Davi, diante da verdade do Senhor, de se ter um coração inabalável, porque está firmado no Senhor. Ele diz assim: acorda. Então Davi começa a louvar. Este é o grande segredo da maturidade, é o grande segredo de um viver com o Senhor. Se está triste, louva. Então Davi estava abatido, mas ele tinha a convicção que Deus estava com ele e por isso ele louvava. As características, eu preparei um pequeno resumo como se fosse uma síntese desse pequeno estudo a respeito sobre o que é um coração inabalável. Eu consegui resumir em 3 pontos, porque eles são essenciais na tua vida. Esses pontos são: um coração humilde, contrito e sincero diante de Deus. Um coração que reconhece de onde vem o socorro. Um coração que, apesar de abatido, louva e exalta o Senhor, porque tem a sua esperança em Cristo. Meus amigos, um coração inabalável é um coração que nós aprendemos a ter. Ele faz parte de uma jornada da santidade. É um coração que Deus vai construir na sua vida. Nós vamos aprendendo em meio às lutas, em meio às aflições, a depender totalmente do Senhor. Então, um coração inabalável, meu amigo, é um coração que faz parte da tua jornada da fé, né? Do teu combate. Por isso que Paulo falou assim, volto ao texto de Filipenses 3,16, ele disse: à medida que sou aperfeiçoado, com isto ando. Ou seja, o coração inabalável, um coração que é firme, ele faz parte da vida em santidade. E só Jesus Cristo, meu amigo, é só com Jesus que a gente consegue ter um coração firme diante de tantas situações difíceis e receber do Senhor o consolo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês
o que é um coração abatido e o que é um coração inabalável. E eu achei muito interessante uma frase da Elise que queria dividir, compartilhar com você o que ela escreveu. A aflição em si, acompanhada de seus fracassos e sucessos, são instrumentos que o Senhor usa para fortalecê-lo, sustentá-lo e transformá-lo. Não apenas a provação, mas também a sua reação a ela é parte doce da transformação de Deus em sua vida. E eu queria finalizar com esta parte, essa parte de um texto da Elise Fitzpatrick, para você entender que a nossa vida está sendo moldada para ter o mesmo caráter de Jesus Cristo, e todas as aflições, meu amigo, um dia ela vai ter um fim.